Glória a Deus. Deus é muito bom. Que ambiente maravilhoso, não é, irmãos? Eu acredito que fomos honrados aí pela vitória, né? Sobre as ventos e nuvens e tempestades. Aleluia. Parabéns, viu? Por não se deixar atemorizar e vir estar aqui. Parabéns por isso. Glória a Deus. Eu sei que vem na cabeça, né? Será que eu vou? Será que eu fico? Mas você veio e nós viemos, e glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos. Não sei se você se lembra, mas há uns domingos meditamos a respeito de batismo no Espírito Santo e do falar em línguas. Você lembra disso ainda? Glória a Deus. Tem falado em outras línguas aí? Eita, glória a Deus. Temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que dizia: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Ele criou uma disputa santa ali. O apóstolo Paulo disse ali: eu falo mais que vocês. Aí isso tem que mexer com a gente, dizer: quero ver, vou chegar no céu, vamos ver quem falava mais, né? Mas a pergunta que eu tenho para nós hoje à noite, irmãos, é o que aconteceu depois de Atos capítulo 2, né? Nós vimos ali principalmente o Pentecostes, né? Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, investimento de poder, batismo no Espírito Santo, povo falando em outras línguas, e passeamos em alguns textos de Atos, né? Mas, e depois, o que aconteceu? Sabe, irmãos, o que aconteceu ali foi um poderoso avivamento através da vida daqueles que começou em cerca de 120 pessoas, né? Eram cerca de 120 pessoas reunidas, e aquilo explodiu num movimento que chegou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi um negócio poderoso aquilo dali, irmãos, que não parou ali, amém? Logo na sequência a gente vai ver, lá em Atos 1 eram 120, na sequência em Atos 2, 41, 3.000 pessoas batizadas. Um pouquinho depois, em Atos capítulo 4, fala que esse número chegou a quase 5.000 homens, então a coisa foi multiplicando, amém? E Atos capítulo 5 vai dizer que aumentava mais e mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Alguns historiadores, eles vão dizer que nesse pedacinho inicial ali, né, a gente está falando aqui talvez, irmãos, não há certeza disso, mas talvez de uns 2 anos, assim, 2 anos, né, de Atos capítulo 1 e 2, descida do Espírito Santo, até essa multiplicação vertiginosa, assim, de crentes, e alguns historiadores falam de ter chegado a cerca de 20.000 pessoas nessa primeira explosão de crentes após o batismo no Espírito Santo. Então, algo poderoso aconteceu, irmãos. Agora, aconteceu por quê? Eu creio, irmãos, que isso aconteceu porque não ficou apenas como uma experiência, amém? Não parou na experiência daquele culto dos 120, tornou-se um estilo de vida daquelas pessoas, influenciou, afetou, transformou o estilo de vida, a vida, o dia a dia, a agenda daquelas pessoas foi influenciada por causa do batismo no Espírito Santo. E eu quero ministrar hoje à noite com essa intenção de aquecer o seu coração, de influenciar o seu coração pela palavra de Deus, para que nós possamos manter ativo mesmo os frutos do Pentecostes na nossa vida, amém? Somos pentecostais, amamos o Espírito Santo, amamos o mover do Espírito Santo, amamos falar em línguas, amamos os dons do Espírito, e eu quero te incentivar a colocar isso em movimento na sua agenda semanal, seu dia a dia, deixar com que isso mesmo impacte a sua vida ao seu redor, amém? Glória a Deus. Então Pentecostes não foi o fim, irmãos, foi o início de uma vida transformada e uma igreja extraordinária, que eu creio que é a mesma igreja que eu estou olhando aqui hoje à noite, amém? Estou olhando para pessoas extraordinárias, cheias da palavra, cheias do Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo, eu vou trazer para nosso ponto aqui, o batismo no Espírito Santo, irmãos, ele não cria apenas uma experiência extraordinária, mas ele cria um estilo de vida extraordinário.
Amém? Então não é apenas, eu estou dizendo isso porque eu já vi muitas pessoas limitando a experiência com o Espírito Santo à experiência, sabe, ao culto mais emocional, né? Ou quando a pessoa sente um arrepio, aí tem o Espírito Santo lá e ela vai, aí ela para a experiência naquilo. Na vida dela com o Espírito Santo, naquela experiência, no dia que falou em línguas, ou no dia que recebeu uma profecia, alguma coisa desse tipo. Peraí, deixa eu ajudar. Glória a Deus. Eles sofrem, irmãos, para tirar uma foto nossa aqui, só sai foto torta. Mas irmãos, a ideia, irmãos, é que a gente possa ter uma vida impactada por isso. Então tem sim as experiências, glória a Deus pela experiência, amém, irmãos? Glória a Deus pelas experiências, mas essas experiências elas devem influenciar, afetar a nossa semana, a nossa vida, glória a Deus. E o que fez dessa igreja de Atos, irmãos, passar de 120 para 3.000, para 5.000, para 20.000, para hoje somos bilhões de cristãos por toda a terra? Eu encontro aqui, nesse texto que eu vou apresentar para vocês hoje à noite, é o texto que Deus ministrou ao meu coração quando viemos para Porto Alegre, e eu fiquei feliz de poder voltar nele hoje também. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, são os textos que leremos e ficaremos apenas nele hoje à noite. Atos 2, 42 a 47. Se você puder abrir sua Bíblia, maravilhoso. Amém? Tenha esse hábito de abrir a sua Bíblia, acompanhar. Amém? Eu sei que quando a gente lê muito texto, fica um pouco difícil, é muito rápido, né? Mas hoje eu prometo que vai ser só esse aqui, eu acho. Mas até agora é só esse, é verdade. Mas vai que vem um aí, né? Mas Atos 2, 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, saúde divina, eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então eu acredito que aqui existem respostas, irmãos, para esse estilo de vida pentecostal, uma igreja que funciona, amém? Uma igreja que prospera, uma igreja que cresce, uma vida cristã que dá certo, amém? E se a gente praticar essas coisas aqui, eu creio que a gente está muito bem. É interessante a gente, antes de qualquer coisa, observar que as primeiras 4 características que Lucas cita aqui no texto, irmãos, elas são, né, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, elas são precedidas pela palavra perseveravam, né? Então a primeira palavra que define de fato o coração dessa igreja, o espírito dessa igreja, é a palavra perseverança. Fala comigo, perseverança. O que é perseverança, irmãos? Perseverança é ser forte com alguma coisa, é ser forte em direção a alguma coisa, é dedicar-se continuamente, permanecer apesar dos obstáculos. Isso é perseverança. Esse primeiro aspecto dessa igreja de Atos fala sobre isso: força, disciplina, coragem, foco. Quando eu falo em perseverança, vem muito frequentemente na minha cabeça a ideia de um corredor, um maratonista, né? Eu olho, né? Eu gostava de assistir aquela do final do ano, né? Maratona, qual é? De São Paulo, né? São Silvestre. Faz tempo que eu não assisto, eu acho que é por causa do horário, não sei porquê, mas não sei se mudou, mas eu parei de assistir. É o quê? Devo estar na igreja, né? Deve ser por isso.
Mas eu gostava de assistir, mas era impactante. Geralmente os quenianos lá, aqueles homens lá, né, que ganhavam sempre, deve ser ainda. Mas era impressionante, irmãos, assim, a condição física a partir de determinada quilometragem, né, que aqueles corredores iam demonstrando, né. Eu assistia mais a masculina, mas eu creio que tem a feminina também, né. E eles iam demonstrando a partir de determinado momento, e a percepção que eu tinha que em determinado momento, irmãos, eles estavam só continuando, né? Só vai. Eu lembrando da Dolly de novo, né? Continue a nadar, só correm. Parece que é isso que acontece, né? Eles, em determinado momento, não é mais, eu estou indo, não, eu vou perseverar até chegar naquele lugar. Sabe, é a imagem que eu tenho mais comumente de perseverança. Sabe, é você continuar apesar de. Já não é mais sobre você, já não é mais sobre a sua força, ou a condição inicial, força física, né, mental, não é mais sobre aquilo, mas é sobre aquilo que está te motivando a alcançar determinado objetivo, a alcançar determinado lugar. E essa igreja, irmãos, era uma igreja assim, perseverante. O desafio dessa igreja no início, irmãos, não era se ia chover no dia do culto. Isso deixa a gente um pouco envergonhado às vezes, mas o desafio dessa igreja aqui, no início, era risco de morte por causa do Império Romano. Era a questão de vida ou morte você dizer que servia a Jesus. Era sobre isso, irmãos. Era um desafio assim que realmente a gente olharia para isso assim, meu Deus, como eu reagiria nessa situação, né? Vemos isso, graças a Deus, irmãos, não estamos passando por isso no Brasil, mas vemos em alguns países, né? Estamos vendo mais ativamente na África, na Nigéria, se não me engano, né? Um grande levante de perseguição, de assassinato mesmo, né? Por causa da fé. Isso acontece ainda, e o que faz, e eu vi uma cena, irmãos, dos cristãos se reunindo, né, para cultuar ao Senhor com os caixões das suas famílias da igreja lá reunidos, e o pastor daquela igreja se reunindo num lugar que não tinha teto, era um piso de areia, né, umas paredes mal feitas, e eles estavam se reunindo naquele lugar e louvando ao Senhor e exaltando ao Senhor. O que é isso senão perseverança? Que isso senão, irmãos, essa força espiritual, né, é sobrenatural, fazendo com que você continue, apesar daquilo que se levanta diante de você. Então, perseverança pressupõe resistências, desafios, pressões contra nós. E por isso, irmãos, é muito perigoso uma visão utópica da igreja. Eu acredito que tem pessoas hoje em dia que se afastaram, se distanciaram do congregar, do ser igreja, né, do viver igreja, porque elas não foram ensinadas a respeito do que realmente é ser igreja, né? Criaram talvez uma visão utópica de perfeição, né? Aquela coisa, não, eu achei agora o céu na terra, um lugar perfeito, pessoas perfeitas. E se você ficar mais do que 2 cultos aqui, você vai já descobrir que não é perfeito, porque era perfeito até nós entrarmos nesse negócio, né? Era perfeito enquanto era só Jesus, perfeito. Mas depois que começou a entrar gente assim, aí não ficou mais perfeito, como era no início. A igreja, irmãos, é a família de Deus, composta por seres humanos, nascidos de novo, que estão crescendo. Quem é que está crescendo? Tem alguém melhorando aqui? Glória a Deus, e é isso, essa é a realidade. E nesse crescimento, nós teremos desafios pessoais, teremos decepções, teremos coisas desse tipo, porque é ser humano, e cá entre nós, está tudo certo, amém, irmãos? Está tudo bem, essa é a beleza de ser igreja. Não é perfeito, e por isso é necessário perseverar também, amém? Por isso é necessário nós continuarmos avançando. Agora, ainda que não seja perfeita, é o melhor lugar na terra, não há lugar melhor do que ser igreja, viver igreja, do que congregar, amém? Agora, em que essas pessoas estavam perseverando? Eles falam,
Lucas fala, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino, né? O ensino dos apóstolos que não era nada diferente do ensino de Jesus. Jesus veio e ensinou o evangelho do reino para os seus apóstolos, para os discípulos, e na sequência os apóstolos multiplicavam, compartilhavam aquilo que tinham aprendido com Jesus Cristo. Agora imagine, eles tinham acabado de ter a experiência sobrenatural de Atos capítulo 2, Pentecostes, descida do Espírito Santo, aquela coisa fantástica que vimos uns domingos atrás, irmãos, eles falando em línguas, o povo ouvindo na sua própria língua, Pedro prega, 3.000 pessoas salvas, aquela coisa maravilhosa, esse povo estava imerso numa experiência sobrenatural com o Espírito Santo, e aí houve uma percepção da liderança daquela igreja, né, dos apóstolos do Cordeiro, de trazer essas pessoas agora para a fundamentação doutrinária, porque não podiam ficar apenas na experiência com o Espírito Santo, mas eles precisavam agora aprender o fundamento bíblico, a doutrina a respeito daquilo que eles estavam vivendo. Até aquele momento, aquelas pessoas só tinham acesso, irmãos, à antiga aliança. Era a Bíblia da época, né? Eles estavam vivendo a nova aliança que seria escrita para nós muitos anos depois. Mas ali os apóstolos precisavam então apresentar, né, para eles essa inauguração de uma nova estação. Agora olhar para a velha aliança sob a ótica de Jesus Cristo, né, o Messias, o Salvador, reinterpretar agora, né, a velha aliança sob a luz de Jesus Cristo. Ele veio, o Messias chegou. O que isso vai afetar nossas vidas a partir de agora? Então eram novos convertidos. Imagina, irmãos, uma igreja com 3.000 novos convertidos do dia para a noite. Meu amigo, que trabalheira! Olha só que coisa, né? Um desafio enorme para lidar com isso. Então, o ensino apostólico era a revelação, né, daquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí eles precisavam perseverar na doutrina, irmãos, porque renovar a mente, aprender Bíblia, isso não é coisa, irmãos, que a gente aprende do dia para a noite, não é algo instantâneo, não é algo que vem com imposição de mãos. Não, era necessário perseverar na doutrina, irmãos, porque você ouve um dia, mas tem que ouvir outro dia. Quantos aqui podem testificar isso? E mais tem que ouvir outro dia, e faz o rema, mas depois tem que ouvir de novo, aleluia! E ouve. Se eu prego, eu esqueço as pregações que eu mesmo fiz, imagina você que está ouvindo, né? Eu ouvi as minhas pregações pelo menos umas 3 vezes, né? Eu ouvi do Espírito, eu escrevi a pregação, eu preguei a pregação e esqueço. Imagina você que foi só uma vez, né? Então, nós precisamos mesmo voltar, irmãos, e ouvir novamente. E para isso eu quero até te atentar para recursos maravilhosos que temos. Nós temos os nossos cultos no YouTube. Tem lá, você pode acessar, ouvir de novo, acessa, escolhe a mensagem que você quer ouvir lá. Nós temos as nossas pregações no Spotify também. Você pode ouvir no seu carro, o YouTube não vê no carro não, é perigoso, viu? Mas no carro você pode ouvir o Spotify, coloca lá a igreja lá para você ouvir, ouve a pregação, e tem muita coisa boa lá, irmãos. Muito culto bom lá da quinta e do domingo também, coisas maravilhosas para ouvir. Como é que a gente persevera na doutrina, na prática? Primeiro, a gente tem que aprender. Seja humilde diante da palavra de Deus, amém? Nunca fica diante da palavra de Deus, quando ela é exposta, com um coração de eu já sei. Isso é perigosíssimo, irmãos. Isso aí é uma coisa que pode nos tirar do melhor de Deus, né? Então, fica sempre com seu coração escancarado para a palavra, aberto para a palavra, ainda que você já tenha ouvido alguma pregação sobre esse assunto, sobre o versículo que está sendo exposto, você já conheça a história que está sendo ministrada. A Bíblia é viva, irmãos, a palavra de Deus é viva, e sempre tem algo novo da parte de Deus para alcançar a vida de cada um de nós, amém? Então fica humilde para receber, também aberto para receber correções, né? Porque sempre que a palavra é exposta, ela está ali para nos educar, nos instruir, nos ajustar, nos corrigir, e glória a Deus, quando luz chega para nós. Você pode dizer amém por isso? Então é para aprender, a gente persevera na doutrina com aprendizagem. Segundo, meditando.
nós precisamos, irmãos, abrir a nossa Bíblia, olhar, deixar ela falar conosco todos os dias. Aleluia, fala comigo, todos os dias. Domingo não é suficiente, querido, amém? Aí, glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus também, eu dou graças a Deus por cada culto que eu participo, mas não é suficiente. Eu preciso ir para a minha Bíblia, abrir a minha Bíblia no meu cantinho lá de casa e falar, Pai, fala comigo. E olhar, ler, meditar, pensar, orar, deixar o Espírito Santo comunicar algo vivo para aquele dia ao meu coração. Eu preciso disso para sobrevivência, irmãos. Eu tenho certeza que é assim para você também. Então, não negligencia isso. Medita na palavra. Outra coisa, confirma. É assim que a gente persevera na doutrina. Confirmar com a palavra. Como assim, pastor? Checa tudo com a palavra. Amém? Se tem uma informação, checa com a palavra. Tem uma circunstância, checa com a palavra. Coloca tudo debaixo da autoridade da palavra na sua vida, amém? Isso é perseverar na doutrina, amém? E ainda exercitar, ou seja, tomar decisões com base em princípios bíblicos. Então, você vai agir de alguma forma, lembra qual é o princípio bíblico que eu preciso aplicar para essa situação na minha vida, para essa realidade na minha vida. Toma cuidado de você não viver a vida só reagindo. Vem, reage, toma cuidado. Pensa mesmo em guiar a sua vida em direcionamentos por princípios. A palavra diz, eu faço. A palavra diz, eu obedeço. A palavra inspirou, eu me direciono. Amém. Aleluia. Por fim, comunicar. Você precisa, e isso aqui talvez seja uma das coisas que mais comunica vida ao nosso coração, é comunicar o que você recebeu. Levar para outra pessoa aquilo que impactou o seu coração. Então, se você meditou de manhã, e Deus falou uma coisa ao seu coração, e você transmitiu isso de alguma forma, hoje em dia tem mídias sociais, faz um stories, conversa com uma pessoa na hora do almoço, no trabalho, uma pessoa na rua, um Uber, qualquer coisa, amém? Mas a partir do momento que você comunica aquilo que Deus ministrou ao seu coração, aquilo ganha outro nível de vida para você. É outro nível, é assim nós perseveramos de forma prática na doutrina. Essa igreja crescia, irmãos, porque ela amava as Escrituras. Amém? E perseverava nela. Segundo, eles perseveravam na comunhão. Fala comigo, comunhão. Essa palavra comunhão, koinonia, ela é muito profunda, irmãos. Ela fala sobre irmos além de algo social. Sabe, de você reunir socialmente. Ela fala de uma conexão de coração. De você de fato se importar com o outro, entrar na vida do outro e entenda da melhor forma isso que eu estou falando, amém? É ter um relacionamento que vai além de algo meramente social, como disse, é participação mútua, compromisso recíproco, responsabilidade espiritual, amém? Glória a Deus. Então não é apenas afeto, é compromisso, e essa igreja perseverava nesse compromisso mútuo, amém? Não é difícil a gente pensar por que eles precisavam perseverar, porque comunhão, conviver com mutualidade precisa de perseverança, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos superar os desafios, colocar força para andar em comunhão uns com os outros, precisamos perseverar. E aqui no texto ele diz que esse nível de comunhão dessa igreja era algo tão profundo, irmãos, que mexeu até no bolso dessa igreja. Quando mexe no bolso é porque é muito profundo. Você está aqui comigo? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Rapaz, isso aqui eu vejo, só um parêntese, algumas pessoas aí usando isso aqui para falar sobre
dizendo que a igreja era socialista. Isso é uma péssima exegese bíblica, interpretação bíblica, porque a igreja, a ideia aqui não era, irmãos, de a igreja tomar o controle sobre a vida das pessoas e fazer tudo com aquilo que quisesse com a vida das pessoas. Não é isso não, está amarrado em nome de Jesus. O que acontecia aqui era uma entrega voluntária. As pessoas percebiam a necessidade do que acontecia no seu meio. Primeiro, que eram pessoas que prosperavam, porque tinham bens, tinham posses, avançavam, amém? E era delas essas posses. E essas pessoas eram prósperas ali. E quando elas viam necessidades, elas então decidiam, de forma voluntária, vender algo que era seu, para ofertar, para suprir necessidade dos irmãos. Agora, isso não significa que esse povo ficou sem casa, por exemplo, como prega-se por aí, não é? Porque diz que eles se reuniam de casa em casa. Ou seja, o pessoal continuava tendo casa. Amém, irmãos? Então não cai nessa conversa comunista e esse blá 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 aí, não. Ainda posso falar, não sei se vai cair esse vídeo, o que acontece, mas ainda posso e vou falar. Aleluia. Deus é bom. Então, irmãos, o que eles faziam aqui era praticar mesmo a generosidade, porque a comunhão era intensa. Era uma comunhão mútua, eles se importavam com o coração do outro, amém? Se conectavam com a necessidade do próximo. Irmãos, a gente só, como foi falado aqui sobre o verbo connect, isso só é possível, irmãos, se tiver uma convivência além disso aqui. O culto é muito bom, é insubstituível, é maravilhoso, mas ele não é tudo na vida cristã. E o texto diz, eles se reuniam no templo e de casa em casa. E é o que a gente tem buscado praticar aqui, e no máximo que a gente tem que fazer, pode fazer, é colocar isso à sua disposição e esperar então que você abrace essa visão, não do Paulinho, mas a visão do Evangelho, uma igreja que funciona, um crente, um cristão que funciona, que vive de forma plena, ele vive a comunhão nos templos, ou no templo, ou na reunião coletiva, e também de casa em casa, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Tem gente que sai da igreja porque não se sentiu conectado, não se sentiu pertencente àquilo dali. Eu vou te dizer que aqui dentro você tem essa oportunidade, mas depende de você. É como um self-service, um buffet livre. Está servido, você pega com a sua própria mão, você serve o seu prato. Aqui é da mesma forma, a gente não pode impor nada a ninguém, nem faremos jamais isso. Então deve ser uma decisão sua. E eu quero te dizer que é ou impaciência. Deixa bem na hora, né? Ou impaciência com processos, né? Eu quero que fosse mais rápido, eu queria que fosse mais rápido na minha vida. Ou, irmãos, outra coisa que eu tenho visto bastante, consumismo espiritual. Isso está rolando pra caramba, e é por culpa das igrejas também. Além do fenômeno dos desigrejados, tem o fenômeno dos itinerantes agora. Os crentes itinerantes são pessoas que participam de diversos cultos, em diversas igrejas, vão para tudo quanto é evento, mas não se enraizam em lugar nenhum. Nada contra, nenhum problema você ir para evento em outros lugares, amém? Por favor, vá, se divirta, vá para os shows gospel, vai para as conferências, vai, se divirta, está tudo certo, não estou falando nada contra isso. O problema é quem faz isso, mas nunca se enraiza na igreja local. Não tem um lugar para chamar de seu, não tem irmãos para chamar de seu, convivência como corpo de Cristo. Aí é um problema, fica buscando de experiência em experiência. Isso é um problema. A igreja local não existe, irmãos, para produzir consumidores, mas para fazer discípulos.
E quem está vivendo a igreja dessa forma, de igreja em igreja, de evento em evento, está se comportando como um consumidor, que vai para um shopping, vai para o shopping A, vai para a loja B, vai para um shopping C, e vai assim, vê um cinema, vê um fast food, não sei o quê, é assim, e muitas pessoas estão se comportando assim, hoje em dia, nas igrejas. Usufruir dos serviços espirituais, sem se dedicar da vida comunitária, pode não ser errado, mas nos distancia da plena vontade de Deus, certamente. Eticamente, é desaprovado. Jesus, irmãos, atendia multidões, mas ele veio para fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. Multidão vai ser atendida. Se as pessoas vão lá de evento para evento, elas vão ser atendidas. Deus é bom, irmãos. Vai ter salvação, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter poder de Deus, vai ter palavra profética, vai ter alguma coisa da parte de Deus. Se estiver buscando com fé, vai acontecer. Mas o ponto é, irmãos, Jesus veio para fazer discípulos. Então, se você se assentou a uma mesa e está usufruindo do banquete, ajuda a lavar a louça no final. Amém? Glória a Deus. Tem gente que só quer sentar à mesa e usufruir do banquete, ó. Mas igreja é sentar à mesa, usufruir do banquete, mas lavar a louça também. Fazer parte dos bastidores, se envolver com aquilo que acontece ao redor daquilo que é servido espiritualmente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu acho muito legal o esforço das pessoas profissionalmente de criarem networks, né? Para seus serviços, trabalhos, finanças, isso é ótimo. Seja assim, se esforce para isso, criar vínculos, né? Pontes profissionais. Mas às vezes as pessoas, irmãos, fazem um mega esforço para esse tipo de coisa, porque, visando finanças, lucros, né? Tudo certo, amém? Nenhum problema quanto a isso. Mas por que não se dedicam com a mesma veemência e esforço para criar vínculos espirituais que gerarão lucros para a eternidade? Quando a gente pensa no dinheiro, meu amigo, não há preço. Não há preço. Eu vejo algumas pessoas assim pagando altos valores para sentar a mesas profissionais de honra e que vão gerar algum retorno financeiro. Mas aí se pergunte, vamos nos perguntar, qual está sendo o nosso esforço para sentar a mesas espirituais, que vão gerar retornos eternos para a nossa vida. É sobre isso, irmãos, koinonia é esse preço, de você abrir a sua casa. Tem gente que não gosta de abrir a casa, irmãos, porque está com medo de sujar o tapete. Uma pessoa dessa, irmão, não está com a mentalidade da eternidade, não. Está muito longe, um tapete, irmãos. Medindo o retorno da nossa eternidade. Como é isso? Não faz sentido. Essa igreja era assim, koinonia, vida na vida, comunhão, conectados, tendo coisas em comum. Glória a Deus! A gente quer os frutos dessa igreja, irmãos. Nós queremos aqui 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, queremos salvar as pessoas. Mas para isso chegar, precisamos ouvir essa pregação e ter essa atitude, esse comportamento, perseverança na doutrina, perseverança na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Partir do pão aqui, irmãos, é a ceia de Cristo. Eles continuavam continuamente, eles estavam o tempo todo, irmãos, focados em Cristo Jesus. Partir o pão é a nossa memória a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós. É o nosso foco não sair dele, é o memorial da aliança, é a recordação da vitória de Jesus sobre o pecado, é a afirmação da nossa fé, é renovação do nosso compromisso. Paulo vai dizer, para quando participarmos da ceia, nós examinarmos-nos a nós mesmos. O que é isso, irmãos? É todo mês, aqui todo primeiro domingo do mês, né? Todo mês, a gente olhar para Jesus, a gente olhar para o nosso coração e olhar lá a medida, né? Como é que eu estou? Como é que está meu nível de crente? Como é que está o meu score ali? Como é que está a minha pontuação como crente? Eu quero ficar com nota 10, eu quero ficar bem. E assim, eles faziam isso, eles perseveravam no partir do pão, perseveravam a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! E é isso, irmãos, é tudo sobre Ele, é para Ele, é por Ele. Amém.
Glória a Deus. Ainda eles perseveravam nas orações. Igreja que não ora é como um casal brigado, irmãos. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Eu já falei de casamento uma vez, não vou falar de novo, né? Quem está casal brigado, irmãos, ele está casado, mas não usufrui da comunhão, não é? Não usufrui da aliança. Quando não tem diálogo no casamento, irmãos, é bucha, problemas acontecem, e é uma coisa atrás da outra, não é? Se tiver afastamento do casal, do diálogo, pronto, o diabo entra e faz festa, bagunça geral. É ou não é, casados? Só para não parecer que eu estou falando só de mim aqui hoje à noite, né? Mas esse povo perseverava nas orações. A oração é assim, irmãos, ela mantém a nossa aliança viva com Deus. Amém? Como eu disse, irmãos, ao levantar, meditar na palavra, ao levantar, ore. Ao andar, ore. Amém? Não pare de orar. Falamos aqui sobre orar em línguas. Ore em línguas. Se encha do Espírito Santo, tanto quanto você puder. Há poder disponível na oração. Há respostas disponíveis na oração, irmãos. Quantos de nós já tivemos circunstâncias se levantando contra nós, e nós gastamos tempo, esforço, dinheiro, saúde, e nada se resolveu, até que a gente caiu a ficha e foi orar? Quantos aqui já passaram por isso? Meu Deus do céu, faz e chora, e não sei o que, tenta resolver, eu podia orar, eu acho que eu podia orar. Aí vai orar, pum! Vem a resposta, vem a solução, vem a calmaria, e Deus entra no negócio. Oh, aleluia! Vamos orar, irmãos. A igreja perseverante na oração, ela tem esses resultados poderosos. E essa igreja, irmãos, que era perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração, ela tinha um ambiente de temor. Um ambiente cheio do temor ao Senhor. Temor não é medo de Deus, no sentido negativo, mas é uma reverência santa ao nosso Deus. Amém? É consciência da grandeza de Deus, e um caráter que é imutável, e a necessidade da obediência à palavra dele. Amém? E essa igreja era cercada por essa consciência do temor. Deus está aqui. Tão certo como o ar que respiramos, Ele está presente nesse lugar, sentindo ou não sentindo, Deus está nesse lugar. Sentindo ou não sentindo, a gente acordou, Deus está ali. A gente saiu para trabalhar, Deus está conosco. Amém, irmãos? A presença dele, isso movendo essa igreja com temor. O temor alinha os nossos passos, o temor alinha as nossas decisões. E a Bíblia fala, irmãos, que essa igreja cheia de temor, perseverante, ela era acompanhada por sinais e prodígios. Nós gostamos e buscamos sinais e prodígios. Poder de Deus, milagres, maravilhas, dons espirituais, nós buscamos isso, mas entenda que sinais e prodígios eram resultado de uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava na oração, e era cheia de temor a Deus. Por isso essa igreja era cheia de sinais e prodígios e maravilhas no seu meio. É um resultado, irmãos, de uma igreja que busca ao Senhor, que teme ao Senhor. Aleluia! E ela ativava esse ambiente de milagres por causa disso. O resultado final, Atos 2:47. Eles contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa palavra simpatia, irmãos, é charis, graça. Eles contavam com a graça do povo e com a graça de Deus. Uma igreja assim, irmãos, pentecostal. Isso aqui é uma igreja pentecostal. Quando a gente pensa que é uma igreja pentecostal, a gente pensa logo no mover do Espírito. A gente pensa nos dons espirituais, tudo bem, tudo certo, mas isso aqui é o cenário de uma igreja pentecostal, é uma igreja perseverante, é uma igreja que ama a palavra, a doutrina, é uma igreja que ama estar junto, conviver junto, é uma igreja que ama Jesus Cristo e a aliança que tem com Ele, é uma igreja que ama orar, é uma igreja cheia do temor do Espírito Santo, temor a Deus.
É uma igreja que vive sinais e prodígios. E é uma igreja que conta, por isso, conta com a graça das pessoas. E a graça de Deus. As pessoas lá de fora olham para essa igreja e desejam ser parte dessa história também. Amém? E Deus olha para essa igreja e direciona, acrescenta dia a dia aqueles que vão sendo salvos nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Que tem alguém ali atrás me avisando que eu tenho 40 segundos. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Estou finalizando, mas preste atenção nisso. Essa igreja, irmãos, que transformou Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ela não tinha prédio, não tinha mídia, não tinha YouTube, Facebook, Instagram, não tinha estrutura, microfone, mas ela tinha muita perseverança. Amém, igreja? Aleluia, aleluia. Muita perseverança, disposição no coração. Ela tinha um estilo de vida alimentado pela palavra, enraizado pela comunhão, focado em Cristo Jesus, inflamado pela oração e protegido pelo temor ao Senhor. Essa era essa igreja, e é a igreja que dá certo, amém? É certo que se vivermos como eles viveram, nós veremos o que eles viram também. Deus não mudou, irmãos, a palavra não mudou, e tudo isso aqui que esse povo viveu, está disponível para nós hoje. E eu quero te perguntar, você está disposto a ir de encontro a essa realidade? Perseverar como essa igreja maravilhosa, amém? A pergunta hoje não é, será que Deus ainda faz? E tem os teólogos que erram nessa pergunta por aí. Será que Deus ainda faz como era em Atos, né? E alguns dizem, não, era só para aquele tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque decidiram crer dessa forma, se decepcionaram com alguns processos. Mas eu prefiro crer, irmãos, que Deus continua desejando essa mesma igreja, esses mesmos resultados, essa igreja fogueada, cheia de vida, amém? E a pergunta na verdade para nós é, estamos dispostos a perseverar como eles perseveraram? Esse é o ponto, esse é o ponto. Então persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Persevera mesmo, temor vai aumentar, aleluia, glória a Deus, a consciência da presença. Aumenta, irmãos, ela aumenta. A consciência da presença é desperta. E ela ajusta, gente, ela ajusta decisões, agendas, prioridades. Ela vai fazendo tudo isso, amém? A gente coloca a gente num lugar de maior ousadia, fervor, poder no Espírito, santidade. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sai daqui com essa convicção. Deus continua desejando essa igreja de Atos. Deus continua. Essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja de Jesus. É ela. Porque foi assim que Jesus viveu. Quando Jesus disse para os apóstolos, vão, preguem a palavra. Qual é a palavra que os apóstolos iam pregar, irmãos? A palavra desse povo que diz hoje em dia aí que não tem mais nada, que acabou tudo, foi essa? Não, irmãos. Eles pegavam a palavra que Jesus pregava e diziam, ó, Jesus disse para eu pregar isso aqui, ó. Curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos, salvação aos perdidos. Essa é a palavra, irmãos. E ela continua sendo viva hoje. Amém? E essa é a palavra para nós hoje. Persevera. Persevera na palavra, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, persevera nas orações, amém? Não deu ainda, não acabou ainda, vai ter um momento que vai acabar, quando ele levar a gente, enquanto isso não acontecer, não acabou ainda. Prega para o irmão do seu lado e diz, só essa vez, diga, não acabou ainda, persevera. Aleluia,
Aleluia, aleluia. Eu quero que você saia daqui encorajado, encorajada, para continuar, em nome de Jesus. Não desiste daquilo que Deus não desistiu. Amém? Persevera no Senhor. E vamos, às vezes, colocar em prática aquilo que essa igreja nos ensinou a praticar. No dia a dia, irmãos, na conta, a experiência, ela é uma. Talvez diante de 7 dias de disciplina, aí vem um 8º dia de experiência. A vida real é assim. A vida com Deus é assim também. Você vai abrir a sua Bíblia, e abre de novo, e abre de novo, e abre de novo. E talvez lá, no 7º dia, venha uma experiência diferente. Mas não ache que só foi de Deus no dia da experiência, não. Você construiu um caminho de perseverança, até chegar numa resposta sobrenatural. E assim é a vida do crente, essa é a vida real do crente. Disciplina, perseverança, todos os dias. Respira, vai de novo, respira, vai de novo. Comunhão, vai de novo, até que algo aconteça, algo novo, algo sobrenatural, um rompimento sobrenatural venha sobre nós. Então não fique apenas dependente da experiência, do mover, do sobrenatural. Ele vai acontecer, mas ele é fruto da disciplina e da perseverança. E nós somos uma igreja, irmãos, que estamos aqui há quase 16 anos, pertinho disso, perseverando. Dia após dia, começamos assim, continuaremos assim, e ficaremos assim, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém? E eu quero terminar orando por você. Eu creio que há um encorajamento da parte de Deus para a sua vida hoje, amém? Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Eu sei que a Tua palavra, Pai, ela não volta para Ti vazia, mas ela prospera para aquilo que ela foi designada. E eu oro em nome de Jesus, Pai, sobre essa noite, para que nós saiamos daqui mesmo decididos, conscientemente decididos a perseverar na prática da palavra. Perseverar, Pai, em buscar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, amar a Tua palavra, dia após dia, sentindo ou não sentindo, perseverarmos na doutrina, perseverarmos na comunhão com os nossos irmãos, Pai, buscar uns aos outros, nos importarmos uns com os outros, ainda aqui, superando desafios dos relacionamentos, Pai, mas amando uns aos outros profundamente. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a gente persevere a olhar para Jesus, não tirando Jesus dos nossos olhos fitos em Cristo Jesus. E ainda, Pai, sejamos uma igreja perseverante em oração, não arredar pé desse lugar de comunhão, nesse lugar de resoluções no reino espiritual. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a gente possa mesmo perseverar mais e mais. E eu sei, já vimos muita coisa aqui. Aleluia, e somos tão gratos ao Senhor por isso. Tantas vidas salvas nesse lugar, tantas vidas curadas nesse lugar, libertas, Pai, nesse lugar. Obrigado, Pai, por cada vida, cada fruto que já vimos aqui. Mas nós estamos aqui perseverando e veremos mais. Em nome de Jesus, Pai, mais salvação, mais libertação, mais transformação de vidas, de casamentos, de famílias, de histórias, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós estamos empolgados com aquilo que está por vir. Nós estamos empolgados com aquilo que o Senhor está preparando para o nosso futuro como igreja, Pai. E sim, como vimos aqui hoje à noite, nós declaramos, Pai, chamamos à existência mais casas para o Verbo Connect, mais líderes disponíveis, Pai, pessoas abraçando a visão e entendendo que não é uma estratégia humana, Pai, mas é a prática da palavra, a prática do Teu Evangelho, para que vejamos os frutos do penoso trabalho de Jesus em nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós Te damos graças por isso, aleluia. E por fim, se você está aqui nos visitando,
e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade maravilhosa. Sabe, Jesus Cristo veio a essa terra e morreu por nós, por cada um de nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, dores e enfermidades, para nos salvar. E nós estamos aqui também, eu creio que você está aqui também para isso, para ser salvo, para sair daqui com uma vida nova. E ser salvo não é virar membro de uma igreja, é virar uma nova vida, uma nova pessoa. É você chegar hoje na sua casa, deitar a cabeça no seu travesseiro com a convicção: se eu morrer hoje eu estou no céu. Aí eu te pergunto, rapaz, como é que o cara vive sem ter essa certeza? Deitar hoje na cabeça lá no travesseiro e falar assim: se eu morrer hoje, rapaz, tomara que não morra, viu? É muito ruim viver assim. Essa convicção da eternidade e da salvação e a eternidade com Deus é maravilhoso, é maravilhoso. Isso tira a gente de qualquer tipo de medo. Nem a morte pode botar medo na gente, imagina as outras coisas. Isso é maravilhoso. E agora, o que te coloca nesse lugar, segundo a palavra de Deus, se você crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar Jesus como Senhor, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso está em Romanos 10, 9 e 10. Então só tem esse jeito de você sair daqui salvo. Então se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que Ele morreu por você, mas ressuscitou, mas você ainda não confessou Jesus como Senhor, é agora o seu momento. Eu quero saber quem é você, eu quero que você levante uma das tuas mãos e eu vou orar junto com você, para que você saia daqui salvo, hoje à noite, em nome de Jesus. Tem alguém que ainda não fez isso e deseja fazer isso hoje à noite? Levante sua mão agora e eu vou orar com você.